Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a uma edição do Inteiro Teor especialmente dedicada a quem tem uma jornada intensa e desafiadora, as mães, principalmente aquelas para quem o desafio começa antes mesmo de engravidar. Confira. Justiça equipara infertilidade à doença grave para fins de liberação de fundos de garantia. No item Entrevista, a advogada fala sobre os contornos legais de entendimento do TRF da Primeira Região. Começa agora. Vem comigo. O Dia das Mães, comemorado no mês de maio, é um momento de celebração. Principalmente para quem sempre sonhou em ter filhos, mas por algum motivo teve que trilhar um caminho mais longo e com obstáculos, como a infertilidade. Nesse caso, o tratamento de fertilização in vitro pode ser uma opção. O problema é que o método ainda é considerado caro. E é na busca pelos recursos que a Justiça pode acabar fazendo parte de histórias assim. Acompanhe com Fátima Uchoa. Eu preciso ter uma filha que vai ser minha amiga, vai ser minha companheira, eu não posso passar minha vida sem ter isso. Eu vou realizar o meu maior sonho, que sempre foi ter uma família, e eu vou ter a família do meu jeito. Eu vou atrás de uma clínica de fertilização. Na verdade, eu sempre quis ser mãe, sempre me imaginei sendo mãe de um menino. Apesar de diferentes, as histórias dessas três mulheres têm pontos em comum. O desejo de dedicar a vida e todo o amor que têm à outra vida como mães é o principal, mas também o fato de que, para elas, realizar esse desejo não foi algo tão simples. Quem hoje vê Gabriela Covas, com a filha Manuela de 10 anos de idade, Cristina Saavedra Almeida e a pequena Alícia, com 2 aninhos de vida, e Bianca Pomati Henriques e o filho Henrico, de 10 anos, nem imagina os problemas pelos quais elas passaram e que tornaram incerto o percurso da concepção. Coube à ciência a missão de concretizar a geração da vida por meio de técnicas de reprodução assistida. A fertilização in vitro, ou FIV, como também é chamada, é uma delas. Cristina juntou todo o dinheiro que ganhava para custear o procedimento até conseguir engravidar aos 41 anos como mãe solo. Batalhei por 3 anos, fazendo todas as fertilizações. Foi bem doloroso, e bem custoso. Eu demorei tanto porque eu não tinha tantas condições. Então eu fiz todo o primeiro processo, de recolher os óvulos, de comprar o sêmen, a amostra, e fazer a primeira fertilização. Daí meu dinheiro acabou. Daí eu tive que juntar dinheiro porque não deu certo. Eu fiz 6 tentativas ao todo. Então, foram 5 que não deram certo e a última que é a Alícia. Bianca já estava casada há 4 anos, quando tomou a grande decisão. E aí eu procurei meu ginecologista, que é meu ginecologista há anos, que é super referência. Bati um papo com ele e falei, eu acho que agora bateu, assim, na porta a maternidade. E aí eu quero saber o que a gente pode fazer. Realmente o prazo já era para você ter engravidado, a gente estava tentando, assim, eu não estava usando mais contraceptivo há 1 ano. E aí ele falou, vamos então fazer alguns exames. Fiz os exames, levei para ele, na época foi diagnosticado como se fosse um entupimento na trompa, em uma das trompas, o que dificultava de eu engravidar. Gabriela se casou aos 21 anos e só depois de se realizar profissionalmente começou a pensar na gravidez. Quando eu fiz 35 anos, numa consulta de rotina com o meu ginecologista, ele falou, olha, tem que ser agora, o ideal seria ser agora você fazer um tratamento, eu teria que fazer tratamento porque meu marido não podia ter filho. A fertilização in vitro é um procedimento complexo e se traduz, em resumo, pela coleta de óvulos e espermatozoides, seguida da fertilização em laboratório e da transferência dos embriões para o útero. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Reprodução Assistida, Álvaro Pigato Sesquim, que atua na área de medicina reprodutiva há 3 décadas, o sucesso da técnica depende de diversos fatores. A idade é um deles, porque reflete na
qualidade do material biológico necessário para a realização da FIV. Ao decorrer dos anos, a mulher tem menos óvulos e esses óvulos com uma qualidade, às vezes, um pouco mais comprometida. Tá? Então, esse é um fato reprodutível. O homem produz o sêmen a cada 70, 80 dias de forma contínua. Então, o espermatozoide ele também sofre, a qualidade espermática também sofre um pouco do processo de envelhecimento, mas de uma forma muito menos intensa. Puxa, mas eu tenho aí 30 anos, 35 anos, não engravidei, posso congelar o óvulo, o homem pode congelar sêmen. Existe uma extensão tão grande atual com as técnicas reprodutivas, em que eventualmente você pode postergar aí 5, 10 anos do desejo gestacional, tomando atitudes aí proativas para que isso seja minimizado. Uma das alternativas para quem quer ou precisa adiar o sonho da maternidade é congelar óvulos. De acordo com o Sistema Nacional de Produção de Embriões, ligado à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, de 2020 a 2024, foram congelados mais de 546 mil embriões. Quanto aos ciclos de FIV, nos quais a mulher é submetida à produção ou à estimulação ovariana e à retirada de óvulos, foram feitos mais de 200 mil no período. Só no ano passado, foram mais de 55 mil ciclos. 85% dos casais engravidam naturalmente, mas eu tenho lá 15%, né? 1 em cada 3, 4 casais, em 5, né? Acabam tendo dificuldade para engravidar e precisam de algum auxílio reprodutivo. Então, quando essa pessoa tem uma dificuldade de ter algo que é um sonho, e nós podemos usar a ciência para viabilizar esse sonho, a gente se sente realizado enquanto médico. Além das dificuldades fisiológicas e emocionais enfrentadas por quem deseja ter filhos, ainda há aspectos financeiros que devem ser levados em consideração. Embora a fertilização in vitro tenha se popularizado nos últimos anos, ainda é um procedimento caro e nem todos têm condições de arcar com os custos necessários. Foi nessa situação que uma mulher, na Bahia, decidiu solicitar recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, para custear a FIV. Mas no âmbito administrativo, o pedido foi negado pela Caixa Econômica Federal, que gerencia os recursos. O FGTS é um mecanismo de proteção ao trabalhador, né? Aqui tem direito todos os trabalhadores que têm contrato de trabalho seletista, portanto com carteira assinada. Então é um mecanismo que ele está junto do trabalhador no momento em que ele mais precisa. Muita gente conhece algumas hipóteses de saque, são 18 possibilidades de saque do FGTS, por exemplo, a aposentadoria, mas algumas talvez não sejam tão conhecidas. O FGTS ele ajuda o trabalhador a comprar a sua casa, financiar o seu imóvel, seja fazer a amortização do imóvel, seja dar um valor de entrada, seja reduzir o valor da prestação que o trabalhador vai pagar mensalmente. O FGTS também ajuda o trabalhador no momento de uma calamidade pública. Então, o FGTS ele serve para proteger o trabalhador no momento em que ele tem uma necessidade. É como se fosse uma poupança que é formada para que possa contribuir para ele. E foi diante de uma necessidade não prevista expressamente na lei que dispõe sobre o FGTS, a infertilidade, que a trabalhadora buscou orientação do advogado Carlos Silveira para acionar o judiciário. A autora é portadora de infertilidade e aí ela buscava viabilizar esse planejamento familiar e tentou sacar esses valores do FGTS e foi negado pela Caixa, que é quem tem a custódia desses valores. E eles alegaram que é uma hipótese que não está prevista no artigo 20 da Lei 8.036 de 1990, que é um rol taxativo das hipóteses de saque do FGTS. E a fertilização in vitro não está nesse rol taxativo. E aí, então, diante dessa negativa de liberar os valores, a gente ajuizou um mandado de segurança que foi deferido pelo juiz de primeiro grau, e essa sentença foi, inclusive, confirmada no segundo grau pelo TRF1. Para a 12ª turma, aqui do TRF da primeira região, a lista das permissões legais para o saque do FGTS é exemplificativa, admitindo interpretação extensiva, quando necessário, para proteger direitos fundamentais.
O colegiado acompanhou o voto da relatora, desembargadora federal Rosana Noia Alves Kaufmann, segundo a qual a infertilidade comprovada nos autos como condição de saúde da parte abala a saúde psíquica, com repercussões físicas, podendo ser equiparada à doença grave para os fins de liberação dos valores. Além disso, a relatora pontuou que a Constituição Federal garante proteção à família e ao planejamento familiar, cabendo ao Estado assegurar meios para isso se concretizar, o que abrange tratamentos de reprodução assistida. Quando esses direitos fundamentais estão ameaçados, o papel do judiciário é preponderante para garanti-los. Eu fico feliz com essa atitude do judiciário de entender esse aspecto tão difícil de compreender, que é uma necessidade em que a pessoa precisa passar por um procedimento, por um processo, para viabilizar não só o sonho como uma criança, como um bebê, como uma família, né? Assim como o sonho da casa própria é um sonho que todo brasileiro tem, né? E o FGTS pode ser utilizado para viabilizar esse sonho, né? Nós queremos povoar a casa com as crianças, então abriu-se a oportunidade de nós termos famílias vivendo nessa casa. Não tem explicação matar para o amor. O amor é um sentimento assim muito forte que você sente para aquela pessoa. Assim, para você sentir isso, você tem que ser confiável. E mãe é tudo isso. No IT Entrevista dessa edição, a repórter Fátima Uchoa conversou com a advogada Larissa Lima sobre as nuances da decisão do TRF1 que deu direito a uma mulher de sacar o dinheiro do FGTS para realizar o sonho de ser mãe por meio da fertilização in vitro. Vamos acompanhar. Doutora Larissa Lima, muito obrigada desde já por aceitar o nosso convite aqui para o IT Entrevista. Eu que agradeço, e é muito importante falar sobre esses assuntos para o trabalhador, esclarecer, né, sobre seus direitos, e sempre contem com a gente. Então, doutora, poderia só para a gente, né, situar o nosso público, quais seriam os contornos legais dessa decisão do TRF1? Essa decisão, ela versa sobre a Lei 8.036 de 1990. E nessa lei tem um rol, né, de hipóteses em que você pode sacar o FGTS, em que o trabalhador pode sacar o FGTS. Essa decisão, ela ampliou esse rol, que antes era tratado como taxativo, mas hoje é extensivo. Por quê? Porque ele tem levado a dignidade da pessoa humana em consideração, né? Então, tratando isso como faz parte da dignidade da pessoa humana, o planejamento familiar também, que é um direito que também está expresso na Constituição Federal, no artigo 226, no parágrafo 7º, né? E também ele levou em consideração os impactos sociais, emocionais e físicos que podem causar, né, o fato da mulher não poder gerar uma criança, né? Ele tratou a infertilidade como uma doença grave, e doença grave também faz parte do rol de hipóteses em que você pode sacar o FGTS, hipótese de saque do FGTS. E quais seriam os casos previstos em legislação para que haja esse direito de retirada do FGTS? O trabalhador pode sacar o FGTS em caso de desemprego, no caso de uma demissão sem justa causa, pode sacar na aposentadoria, pode sacar em caso de doença grave, AIDS, câncer e outras hipóteses, pode sacar quando ele completa 70 anos. Em caso de falecimento, os herdeiros podem sacar, e pode sacar no caso de aquisição de imóvel e também para amortizar as parcelas de pagamento desse imóvel. Existe um projeto de lei, o 7.020 de 2017, tramitando na Câmara dos Deputados, que trata a infertilidade
como uma hipótese de saque do FGTS. Esse projeto de lei ele vai inserir a infertilidade nas hipóteses de saque do FGTS. Doutora Larissa, e quem tem direito ao FGTS e quais seriam os requisitos para que haja a retirada, né, o saque desse fundo? Quem tem direito a sacar o FGTS é o trabalhador de CLT, o trabalhador rural, doméstico, avulso e temporário. Ele, para ter acesso ao FGTS, ele tem que ter os documentos de identificação em mãos, PIS, PASEP, e o documento que caracteriza aquela situação. Por exemplo, se ele tem um problema, se é por conta de alguma doença grave, o laudo, se é por conta de uma demissão sem justa causa, a documentação da demissão, e assim por diante. E se o cidadão ou cidadã tiver a negativa por parte da Caixa Econômica Federal, o que é que ele pode fazer? Como é que ele pode agir para realmente conseguir esse direito ao saque da FGTS? O trabalhador que tiver a negativa do saque do FGTS pode procurar a via administrativa, ou seja, a reclamação junto à Caixa, pelo número 0800 725 7474. Esse é o número da ouvidoria. E também pode procurar a via judiciária, que é a Defensoria Pública ou um advogado particular, né? Ele pode entrar com um mandado de segurança através desse advogado particular. E também pode procurar o Ministério Público. Doutora Larissa Lima, muitíssimo obrigada mais uma vez por esclarecer esse assunto aqui tão importante para o trabalhador, para a trabalhadora brasileira. Eu que agradeço pela oportunidade de tratar um assunto tão importante para o trabalhador. Estamos terminando mais uma edição do Inteiro Teor. Hoje falamos sobre a maternidade, uma jornada intensa, cheia de amor, aprendizados, desafios e altos e baixos, que nos tornam mais fortes. Até o próximo programa. Tchau!